Fala pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live do Cantinho da Nutri de terça-feira às 21 horas e também de quinta às 21 horas. Hoje o assunto é dieta da síndrome do ovário policístico. Quem aí tá me assistindo e tem SOP e quer muito saber sobre a realidade da dieta da síndrome do ovário policístico, manda vários coraçõezinhos aqui pra mim, porque com coraçõezinhos a Nutri fica bem feliz e fala um monte. Tinha gente que já tava ansiosa, né, dona Ana Vitória? Vamos lá. Gente, por que essa live, né? Ontem à noite, vocês viram meus stories, né? Eu tava lá deitada, pensando, e agora? O que eu vou falar na live de amanhã? Qual vai ser o assunto? O que eu vou contar? O que eu vou dizer? E aí eu pedi sugestão de vocês, que vocês respondessem lá nos meus stories sobre qual assunto vocês queriam que eu falasse. Algumas das meninas que responderam, tipo, quais são os melhores alimentos para SOP, quais são os piores e tal. E lendo essas respostas, eu lembrei de uma coisa ontem que me deixou muito brava. Gente, eu sou muito fofa, eu sou muito boazinha, eu sou a Nutri dos coraçõezinhos, amo quando enchem de coração aqui a minha live. Mas, gente, tem coisa que me deixa muito brava. E ontem conseguiram me deixar muito brava. Eu tava vendo no Instagram de um médico, um tal de Dr. Batata por aí. Vocês devem ter entendido quem era. E aí eu vi que o cidadão fez um post sobre síndrome do ovário policístico. Aí eu falei assim, gente, que legal, né? Finalmente o tema tá chegando em outras áreas, em outras partes da medicina e tal. Vamos ver o que ele escreveu. Aí o texto começou até que bacana, né? Definindo a síndrome do ovário policístico, coisa que todo mundo faz quando vai falar de SOP, né? A coisa mais fácil de se encontrar é a definição de síndrome do ovário policístico. E aí depois da definição, ele... Desculpa a palavra, mas ele cagou, assim, total o texto. Porque ele falou assim, entendam que não existe dieta da síndrome do ovário policístico. O que as mulheres com SOP precisam entender é que elas precisam exterminar, abolir da rotina alguns tipos de carboidrato, carboidratos refinados, carboidratos simples, carboidratos blá blá blá, e entendam que não existe dieta da síndrome do ovário policístico. Gente, pensa numa Nutri que ficou possessa. Fui eu, Carol Faria aqui. Claro, fui lá e comentei ferozmente o post do cidadão. Ainda respondi um monte de menina. Gente, me dá uma angústia desses Instagrams que as pessoas fazem pergunta e o cara não responde, sabe? O cara não dá a mínima para as perguntas que o pessoal faz. Aí fui respondi algumas lá na medida do possível. A Ruth já falou que viu esse post. Respondi algumas meninas na medida do possível, né? Gente que tava ali precisando de ajuda, de esclarecimento e tal. E fui e deixei um comentário, dessa largura, assim. Claro que não me responderam, mas pelo menos não me apagaram. Meu comentário ainda está lá e eu tenho esperança que um dia esse tal doutorzinho leia o que eu escrevi. E ainda me coloquei à disposição para ensinar ele a dieta da SOP. Gente, olha só como eu sou boazinha. Mereço ou não mereço muitos coraçõezinhos aqui na minha live? Mereço, né? Aí eu falei, é isso. Vou falar sobre isso amanhã, porque afinal de contas, tinham lá centenas de pessoas, algumas centenas de pessoas que curtiram aquele post e que talvez tenham acreditado na barbaridade que ele falou. Então, trouxe aqui o assunto pra gente discutir e pra vocês aprenderem, então, o que é a dieta da síndrome do ovário policístico. E sim, existe dieta para síndrome do ovário policístico, existe conduta nutricional pro tratamento e para o controle da SOP e dos seus sintomas. E se algum médico que nem deveria falar de dieta ousar me desmentir, manda ele vir falar comigo que a gente discute. Mas aqui o assunto é com vocês e o meu papel aqui é ensinar vocês tudo que eu posso, tudo que eu sei e tudo que vai ajudar vocês no dia a dia para não só tratar a SOP, mas também para se livrar dos sintomas da síndrome do ovário policístico. E eu trouxe aqui, vamos lá. Por que eu falo que existe sim uma dieta da síndrome do ovário policístico? Gente, não quer dizer que existe um protocolo, não existe uma dieta pronta que trate a síndrome do ovário policístico, tá bom? Não existe uma dieta de gaveta que eu pego lá na gaveta do meu consultório e entrego pro meu paciente e com isso ele vai ter 1000 resultados. Não é isso. Mas o que caracteriza, o que precisa acontecer, o que precisa ter pra gente dizer que existe ou que não existe uma conduta nutricional para um tratamento X para uma pessoa que tem algum problema de saúde. A gente precisa ter recomendações de alimentos que precisam ser incluídos na dieta,
recomendação de alimentos que precisam ser evitados e não abolidos e exterminados, mas evitados, ou seja, que não vão fazer parte do seu dia a dia, que não vão estar presentes todos os dias na sua rotina, mas que podem sim fazer parte da sua vida num contexto geral. E suplementos fitoterápicos, enfim, né? Outros aliados da alimentação que vão ajudar no controle do tratamento, no controle e no tratamento, tanto da própria patologia como também das suas consequências. Vocês já estão carecas de saber, né, que eu conto aqui quase sempre, que a SOP não tratada possui consequências. Então, uma mulher com síndrome do ovário policístico pode ter desenvolvimento de pré-diabetes, pode ter desenvolvimento de doenças cardíacas, aumento de colesterol, gordura no fígado e outras comorbidades, né, outros tipos de patologias, de doenças originadas na SOP. E a dieta visa tratar isso também. Então, visa evitar que você tenha consequências, evitar que a SOP traga para você outras patologias, outras doenças, outros problemas de saúde. E se você já tem algum desses problemas de saúde, a dieta vai visar tratá-los também, tá? Trouxe um resuminho lindo aqui, vocês viram, né, nos meus stories, para eu não esquecer de falar nada. Mas, gente, nesse papel não cabe tudo, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem o conceito principal, mas é realmente muita coisa. Então, preparem-se porque a live hoje vai ser tensa. Tensa e intensa. E densa, né? Tensa, densa e intensa. Vocês sabem a diferença. E eu trouxe também um presente pra vocês. Quem gosta de presente? Tem que gostar de presente tanto quanto a Nutri gosta de corações. Olha lá, hein? Se a nossa live aqui, ó, a gente tá agora, neste exato momento, com 114 pessoas online. Se a gente chegar em qualquer momento da live, em qualquer coisa que eu estiver falando aqui, a gente chegar em 200 pessoas ao vivo comigo, vocês ganham um presente. E como que vocês vão me ajudar com isso? Tá vendo essa setinha, esse aviãozinho que tá aí, aí embaixo da tela de vocês? Mandem essa live para as pessoas que você conhece, para as mulheres que vocês conhecem, que podem se interessar e se beneficiar do assunto de hoje. Então, quem você conhece que tem síndrome do ovário policístico, quem você conhece que tem resistência à insulina, quem você conhece que quer engravidar, pessoas que estão ali no meu conceito, né, dentro das pessoas com as quais eu falo sempre, e essa pessoa vai acabar participando da live e vai subir o nosso número aí de pessoas ao vivo, tá bom? Se chegar em 200, vocês todos ganham um presente. Precisa bater 200, não precisa ficar em 200 não, tá? Então mandem aí a live para quem vocês conhecem. E vamos começar então pelos alimentos que ajudam o controle, o tratamento da síndrome do ovário policístico e que nós precisamos incluir na rotina. Ao contrário do que o doutorzinho lá falou, que não existe alimento que a mulher precise comer. O que ela precisa é exterminar os carboidratos, nada disso. Existem alimentos, existem compostos fitoterápicos e suplementos que devem sim fazer parte da rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico e que vão atuar melhorando seus sintomas e a própria patologia como um todo. Quantas classes disso existe? Eu trouxe para vocês 6, mas existem mais, tá? A primeira classe de alimentos ou nutrientes que a gente precisa incluir na rotina, eu chamei de especiarias. O que é especiaria? Vocês usam especiaria no dia a dia? Vocês usam especiarias na comida de vocês? Vocês temperam a comida de vocês com algumas especiarias? Saibam que existem várias que podem atuar melhorando a síndrome do ovário policístico. Existe uma especiaria que é específica da SOP, que vai ajudar só a mulher com síndrome do ovário policístico? Não. Mas existem especiarias que vão ajudar no controle glicêmico, na vontade do doce, que vão ajudar na resistência à insulina, no nosso colesterol, no nosso metabolismo, na nossa perda de peso. Então não existe uma especiaria, um tempero que eu vou falar pra você, olha, você que é mulher que tem síndrome do ovário policístico, essa especiaria Deus criou pra você e pro seu problema. Não. Mas existem várias especiarias que acabam atuando como coadjuvantes no nosso tratamento dietoterápico, ou seja, ajudam na nossa dieta, melhorando vários itens que a síndrome do ovário policístico dá uma bagunçada. Um grande exemplo, e que eu já falei aqui no Instagram, eu já falei em live, eu já falei em aula, eu já falei em vídeo lá no canal do YouTube, é a canela. Gente, canela é uma santa para mulher que tem síndrome do ovário policístico. Primeiro que a canela ajuda muito com a vontade de comer doce ou carboidrato. Então, a gente sabe que uma boa parte das mulheres com SOP sentem essa necessidade maior, sentem vontade de comer doces e carboidratos o tempo todo. E a canela pode atuar fortemente, melhorando esse desejo por doces e carboidratos. Pelo seu sabor doce e também
pelas suas propriedades medicinais, tá? A canela também atua melhorando os nossos ciclos menstruais. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, endometriose, mioma, qualquer tipo de patologia ginecológica ou hormonal que impede a mulher de ovular corretamente, pode ser beneficiada pelo uso rotineiro da canela, tá? E a canela, gente, não é abortiva, tá? Vi que a Jéssica acabou de perguntar aqui e muita gente pensa isso. Não é recomendado o uso do chá de canela durante a gravidez, porque ele promove vasoconstrição e isso pode diminuir o fluxo sanguíneo na placenta do bebê, fazendo com que o bebê tenha privação de oxigênio e de nutrientes. Porém, a canela polvilhada, o alimento, a especiaria, ela não tem poder de ser abortivo, tá? Ela não é abortiva e ela não precisa nem ser evitada durante a gravidez da forma como as pessoas divulgam. A gente acaba não indicando o uso quando a mulher já está grávida, mas para as tentantes ela é completamente liberada, tá? A canela também ajuda a diminuir a quantidade de cistos no ovário. Então, mulheres que têm ovário micropolicístico ou a própria síndrome do ovário policístico podem ser incrivelmente beneficiadas pelo uso da canela para diminuir a quantidade e o tamanho dos cistos no ovário dessa mulher. Então, ela tem um efeito funcional diretivo no nosso cisto, que é um dos principais sintomas da SOP, embora as mulheres com SOP não necessariamente precisem ter cistos no ovário para serem portadoras da SOP, certo? E uma outra funcionalidade, um outro benefício é o controle da glicemia. Então, vocês viram aqui a minha live de domingo? Teve alguém aqui que assistiu a live do domingo? Que eu também dei a louca, né? Fiquei puta com o Instagram, porque ele cortou a primeira parte da minha live da quinta-feira. Aí eu falei, gente, não é justo, vou voltar lá e vou falar. E aí eu fiz uma live no domingo totalmente surpresa, fora do combinado, onde eu falei de resistência à insulina. Essa live hoje tá lá no meu IGTV, tá? Eu subi hoje aqui no IGTV, se você não assistiu, assiste lá. A Serafina estava lá e eu falei que 95% das mulheres com SOP apresentam algum grau de resistência à insulina, não falei? Então, as mulheres que são portadoras da SOP, que por consequência têm ou apresentam maior tendência a ter resistência à insulina, também podem ser incrivelmente beneficiadas pelo uso da canela no controle glicêmico e na melhora da sua insulina, tá? Então, tem aí 3 funções importantes da canela, que é uma especiaria. Outra especiaria que também deve ser incluída na rotina da mulher com síndrome do ovário policístico é a cúrcuma, tá? A cúrcuma é um tempero muito usado, né, para carnes, frangos, peixes e tudo mais. E ela, além de ser um poderosíssimo antioxidante, ela também ajuda muito no controle do colesterol. Então, as mulheres com síndrome do ovário policístico apresentam tendência a terem colesterol alto, a terem o HDL, que é a fração ruim, entre aspas, do colesterol maior que o ideal, e aliás, o LDL, que é a fração ruim um pouco maior do que o ideal, e o HDL, que é a fração boa um pouco menor que o ideal. E a cúrcuma ajuda a gente a controlar esses níveis dessas frações, diminuindo o colesterol total e também o LDL, que é o colesterol ruim, tá? Gente, eu amo canela no leite. Alguém falou aí que usa canela no leite? Foi a Paula. Gente, a canela tem N funções, tá? Você pode colocar na fruta, você pode misturar no leite, você pode fazer uma vitamina. Gente, é muito gostoso. Tem várias receitas também com canela. É muito versátil a utilização dela. O açafrão é a mesma coisa que a cúrcuma, tá, Nádia? São nomes diferentes dependendo da região do país onde você tá, mas é a mesma coisa. Açafrão ou cúrcuma é a especiaria que ajuda no controle do colesterol e também no controle na função antioxidante que a gente precisa muito quando tem síndrome do ovário policístico, tá bom? E a cúrcuma, gente, ela também, por consequência, acaba ajudando muito no controle do diabetes. Então, se você é mulher com SOP, tem resistência à insulina, assistiu a minha live no domingo, já aprendeu que você precisa ter um controle glicêmico muito apurado no seu dia a dia. E a cúrcuma ajuda você a ter esse controle, diminuindo a carga glicêmica da refeição e impedindo você de desenvolver diabetes, tá bom? Segunda classe. Então, primeira classe, especiarias, né? Segunda classe de alimentos ou de alimentos que a gente pode incluir, que a gente deve incluir na nossa dieta quando a gente tem síndrome do ovário policístico, são as sementes. E aqui, assim como as especiarias, gente, eu poderia trazer várias. Eu selecionei 2 para falar, né, de 2 exemplos, mas, gente, é muita coisa, é muito alimento, é muita opção e é muita versatilidade que a gente tem na dieta da portadora da SOP, tá?
Dentro das sementes, a gente tem a semente de linhaça e a semente do feno grego. Eu não sei se vocês já provaram o feno grego, não é tão conhecido quanto a linhaça, mas provavelmente a linhaça você já ouviu falar, já provou, já comeu alguma receita que tinha linhaça na sua composição. E a linhaça, gente, ela é riquíssima em ômega 3, um antioxidante que participa ativamente da nossa saúde no aparelho reprodutor feminino. Então, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que têm um ciclo menstrual irregular, mulheres que apresentam excesso de peso e são portadoras da SOP, gente, se beneficiem do uso da linhaça, tá? A linhaça ajuda a regular os ciclos menstruais, por isso atua diretamente na nossa fertilidade, favorecendo a mulher a conseguir engravidar mais rapidamente. E ela também tem uma função primordial que é melhorar a nossa saciedade, né? Ela é uma fibra, ajuda o nosso intestino a funcionar melhor, aumenta, prolonga a nossa sensação de saciedade e também atua na nossa saúde intestinal, fazendo o nosso intestino funcionar melhor. Então, é uma sementinha que deve fazer parte aí do dia a dia. Usar o óleo de linhaça em cápsula, como a Ruth está falando, é benéfico? É, só que você não tem o benefício você não tem todos os benefícios do alimento. Você tem o benefício do ômega 3 presente na linhaça. Mas se você puder usar a semente no seu dia a dia, é melhor, tá? Diferença entre farinha e semente, que eu já vi que perguntaram aqui. A semente, gente, ela vai atuar como uma fibra. Então, você nem sempre vai conseguir obter o que está dentro da sementinha, que é o próprio ômega 3. Quando a gente usa a farinha, a gente absorve todos os nutrientes da sementinha, mas não tem o poder que tem a semente enquanto fibra. Então, o ideal é você variar entre as duas versões, tá? Pode usar a farinha em alguns dias, a linhaça em outros, dependendo da preparação ou do que você for fazer mesmo, tá? Os dois são benéficos. E a semente de feno grego. Alguém aqui já ouviu falar em semente de feno grego? Alguém já provou? É comum na região de alguém que está aqui assistindo? O feno grego, gente, ele reduz a glicemia, tá? Então, ele é um outro coadjuvante no tratamento da síndrome do ovário policístico para as mulheres que têm resistência à insulina ou que apresentam dificuldade na sua utilização, que é tudo aquilo que eu expliquei na live de domingo, tá? Então, ele vai ajudar também na vontade do doce, na vontade do carboidrato. Ele vai atuar muito na nossa disposição, porque se a nossa insulina está melhor, se a nossa insulina está funcionando melhor, consequentemente você vai conseguir ter mais energia, porque o seu corpo vai obter mais energia da sua alimentação. Então, a consequência disso é você ter o controle também de importantíssimos sintomas da síndrome do ovário policístico que provavelmente estão na sua rotina, estão aí no seu dia a dia. E a semente de feno grego também é um anti-inflamatório importante. Então, para as mulheres que têm excesso de peso, que apresentam síndrome metabólica, que têm dificuldade nessa questão de metabolismo, ele vai ser importantíssimo para o seu tratamento, tá? Não conheço ele por outro nome, mas pode ser que exista outro nome para essa semente, tá? Depois eu vou pesquisar e coloco para vocês lá nos meus stories. A terceira classe, então primeira classe especiaria, segunda classe sementes, terceira classe fitoterápicos. Esse eu falo bastante, né? Lá no meu site tem até um e-book onde eu falo sobre os fitoterápicos que ajudam na SOP. Só nesse item fitoterápico, gente, eu poderia trazer aqui facilmente mais de 20 exemplos, tá? Então, de novo, aqui eu só tô citando exemplos para vocês entenderem como a gente usa isso no dia a dia e um pouco do benefício desses itens no nosso tratamento, tá? Fitoterápicos que são importantes. Um que a gente usa muito, que a gente ouve muito falar, que todo mundo aqui conhece, é a menta, né? A menta é um fitoterápico que vai atuar principalmente nos sintomas que a maior parte das mulheres acha terrível. Acne, excesso de pelos e também no controle hormonal, favorecendo ciclos menstruais mais regulares e ajudando também a mulher que deseja engravidar. E menta a gente usa principalmente como tempero, né? Mas ela tem várias outras funções e é um fitoterápico importante para o tratamento da síndrome do ovário policístico, tá? Outra, a saúde da mulher fitoterápica é bom? Gi, é um composto de vários fitoterápicos, na verdade. Eu não gosto muito de nada que é industrializado, tá? Tudo que é industrializado perde bastante o princípio ativo, perde bastante a função, o nosso organismo não absorve nem utiliza como deveria. Então, ao invés de comprar um composto que é muito mais caro porque tem uma marca comercial e ainda é industrializado, prefira sempre o alimento fresco, prefira sempre os itens, os temperos, as ervas da sua forma mais natural possível, tá? E o alcaçuz. Alguém aqui já ouviu falar em alcaçuz? Tem uma galera aí que é mais do norte, nordeste, que deve ser mais chegado
em falar e em conhecer o Alka-Sus, né? O Alka-Sus, ele diminui o Alka-Sus principalmente diminui a quantidade de andrógenos. Então, é muito claro que na mulher portadora, né, da síndrome do ovário policístico, os andrógenos, que são os hormônios masculinos, eles estão elevados. E o Alka-Sus ajuda muito a diminuir esses andrógenos. Ajuda muito a diminuir a quantidade de hormônios masculinos no nosso organismo. A consequência disso é também a melhora do ciclo menstrual, é também a melhora da fertilidade, é o aumento das chances da mulher engravidar. E o Alka-Sus ajuda na própria ovulação, no próprio processo ovulatório controlado pelo FSH e o LH, que são dois hormônios que muitas vezes acabam tendo aí uma desproporção, né, muito comum na síndrome do ovário policístico, e que o Alka-Sus pode ajudar a controlar. E ele também auxilia no metabolismo. Então, para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que têm problemas metabólicos, têm dificuldade para emagrecer, têm dificuldade, enfim, né, tem aí problemas de metabolismo, é muito importante você ter o controle disso, e o Alka-Sus, ele é um importante antioxidante que vai melhorar bastante o metabolismo e também a função ovulatória, tá? Gente, fitoterápicos é uma coisa muito delicada, tá? Até por isso eu não falo muito, até por isso eu não exponho muito nas redes sociais, na internet e tal. Eu cito exemplos, mas eu nunca me aprofundo muito na parte de fitoterapia, porque um fitoterápico, ele pode ser extremamente indicado para um caso e contraindicado para outro. Isso é muito comum. Então, um exemplo, maca peruana. A maca peruana, ela é extremamente positiva e indicada para o tratamento da SOP, porque ajuda a diminuir, ajuda a aumentar a libido, ajuda a aumentar a disposição, melhora a nossa energia. Só que ela, enquanto é muito boa para uma boa parte das mulheres com SOP, ela é contraindicada para uma parcela muito grande dessas mulheres que tem aumento de testosterona. Então, todo fitoterápico que eu falei aqui, Alka-Sus, menta, todos os fitoterápicos, eles devem ser prescritos e orientados por uma profissional, tá? Gente, não saiam da live e digita lá na internet onde vende cada uma dessas coisas para vocês comprarem e se autossuplementarem. Isso não é legal, isso não vai te ajudar, isso pode inclusive te prejudicar, tá? É importantíssimo vocês terem um acompanhamento de uma nutricionista que vai te orientar em relação a quais são os melhores fitoterápicos para o seu caso, principalmente levando em consideração o seu exame de sangue, tá? E isso serve para todo e qualquer tipo de fitoterápico, tá? Probióticos, quarta classe. Então, primeira classe, especiarias, segunda classe, sementes, terceira classe, fitoterápicos, quarta classe, probióticos. A maca peruana, Aline, ela dá muita espinha porque ela aumenta os níveis de testosterona, tá? Então, por isso que ela é contraindicada para as mulheres que já têm a testo ou DHT elevados. Probióticos, quarta classe, então, de alimentos, né, de componentes que devem fazer parte da rotina da mulher com SOP são os probióticos. E aí, dentre desses probióticos, a gente tem os naturais e a gente tem os manipulados. Qual que é a principal função do probiótico, gente? Melhorar a desbiose. Agir diretamente na melhora do intestino da mulher que tem síndrome do ovário policístico. E por que isso? Porque até acredita-se atualmente que a disbiose é a origem da síndrome do ovário policístico. Ou seja, as mulheres acabam desenvolvendo a síndrome do ovário policístico ao longo da vida por conta de uma alimentação muito rica em açúcares, alimentos industrializados, aditivos químicos, que causam uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. E esse desequilíbrio da microbiota agravaria a resistência à insulina, e a resistência à insulina originaria, então, outros sintomas. Então, o primeiro passo, gente, o primeiro degrau no tratamento da síndrome do ovário policístico é você ter o intestino funcionando direitinho. E o que é o intestino funcionando direitinho? É uma evacuação diária, sem dor, sem desconforto, sem gases, sem aquela barriga inchada depois da refeição, sem aquela barriga estufada que parece a barriga de grávida. Muita paciente fala isso pra mim: Carol, eu até sou magra, mas eu tenho barriga de grávida, eu tenho a barriga inchada, o abdômen distendido. Gente, isso não é legal. E isso é um sinal que o seu corpo tá precisando e pedindo ajuda. Essa barriga estufada, essa formação de gases, essa barriga que parece uma barriga de gravidinha, gente, é um pedido de socorro do seu intestino. Então, olhe para o intestino e trate o seu intestino. E uma importante forma, um importante passo para esse tratamento é você conseguir o uso dos probióticos,
tá? Num primeiro momento, quando a paciente está com o intestino com muito desequilíbrio, está com muita desbiose, é importante a gente começar a usar suplementos, probióticos manipulados, que a Nutri ou, enfim, a pessoa que te acompanha prescreve, você manipula e você ingere. Depois que o equilíbrio tá feito, depois que você já melhorou dos sintomas, que seu intestino tá funcionando direitinho, aí a gente pode passar para os alimentos ricos em probióticos. E aí eles vão fazer a manutenção. Então, normalmente, o começo do tratamento exige um probiótico que seja manipulado. E aí, depois, a gente passa para os alimentos que são fontes de probióticos. Exemplos de alimentos que são fontes de probióticos: kefir, kombucha, iogurtes. É isso. São os exemplos que eu anotei aqui, tá? Mas existem outros menos conhecidos e com nomes até um pouco mais difíceis, que também são fontes importantes de lactobacilos e outros micro-organismos que colonizam o nosso intestino. Função, né? Como que o probiótico vai atuar na melhora da síndrome do ovário policístico? Primeira coisa, ele vai regular o seu intestino, ele vai fazer o seu intestino funcionar melhor. A consequência do seu intestino funcionar melhor é você melhorar a sua resistência à insulina. Gente, Yakult não é probiótico, tá? Yakult é lactobacilo mergulhado no açúcar que não vai ter efeito algum na melhora do seu intestino. Até pelo contrário, se você sofre de desbiose, ele vai piorar por conta do açúcar. Controle da resistência à insulina, o primeiro passo, né? Melhora dessa desbiose, desse desequilíbrio e, por consequência, a melhora dos sintomas, que são os gases, o abdômen distendido, a barriga inchada e a melhora do seu trato digestivo, do seu trato digestório, de uma forma geral, tá? Então, esse é o quarto componente. E o quinto componente que deve estar presente sempre na rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico são as gorduras boas, são as gorduras saudáveis, tá? Exemplos de gorduras boas e saudáveis: abacate, coco, as nuts, então castanha, amêndoa, avelã, nozes, e os óleos vegetais, como óleo de coco, óleo de abacate, óleo de azeite de oliva extra virgem. Então, alimentos que são naturalmente ricos em gordura, de preferência uma gordura não saturada de origem vegetal, tá bom? Qual que é a função dessas gorduras no nosso tratamento da SOP? Melhorar a nossa saciedade, então fazer a gente ter menos fome, a gente ter menos necessidade de comer, seja carboidrato doce, seja carboidrato salgado, que é uma necessidade da maioria das mulheres portadoras. Ajuda também a proteger o nosso coração e melhorar os nossos níveis de colesterol. Gente, só tô vendo se meu celular tá esquentando, porque se hoje ele desligar eu vou ficar muito brava. Melhora do nosso controle da própria insulina, porque diminui a carga glicêmica, diminui o índice glicêmico da nossa refeição e também diminui a nossa necessidade por carboidratos. Então, as gorduras boas, elas devem ser, sim, incluídas na rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Esse é o quinto grupo, né? Então, a gente já falou especiarias, sementes, fitoterápicos, probióticos, gorduras boas e, por fim, os suplementos. O que são os suplementos, né? Quais são os suplementos que podem atuar melhorando o nosso quadro de síndrome do ovário policístico? Existem dezenas. Eu fiz, inclusive, um post agora, recentemente, com vários deles. Mas aqui a gente tem melatonina, coenzima Q10, ômega 3, magnésio, picolinato de cromo, vitamina D. Gente, tem vários suplementos que, assim como os fitoterápicos, devem ser prescritos por um profissional, tá? Não é pra você sair da live e comprar todos os suplementos que você encontrar, não. Porque isso, além de não te ajudar, ainda pode te fazer mal. E a utilização desses suplementos tem N funções, né? Tem funções muito diversas. Controle dos sintomas, principalmente. Melhora da fertilidade, auxílio à gestação acontecer para quem é tentante e também o controle da parte estética que muitas vezes incomoda. Queda de cabelo, acne, excesso de pelos, depende da queixa da paciente, a gente vai introduzir um suplemento específico para aquela finalidade, para aquela necessidade. Lembrando, gente, que suplemento, como o próprio nome diz, ele suplementa uma dieta. Isso não quer dizer que ele vai substituir uma refeição e que ele pode ser incluído sem prescrição, sem conhecimento do que a pessoa ingere, do que a pessoa come. Porque quando eu vou indicar um suplemento para a pessoa, gente, primeiro eu faço a dieta dela, primeiro eu vou saber quais são os nutrientes que essa pessoa está ingerindo, quais estão em maior quantidade, quais estão em menores quantidades, e aí eu vou suplementar, eu vou complementar a dieta dessa pessoa através dos suplementos. E antes disso eu ainda avalio os exames.
Então não adianta você usar picolinato de cromo para sua vontade de doce, para sua necessidade de carboidrato, se o seu parâmetro bioquímico, se o seu exame de sangue tem excesso de cromo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não haver excessos e para também não haver nenhum tipo de trauma, né? Porque às vezes a pessoa gasta uma fortuna usando um monte de suplemento e ela se traumatiza porque ela não consegue ter efeito nenhum. Porque não era pra estar usando, ou porque era pra estar usando de uma outra forma, ou era pra estar usando outro tipo de suplemento, e não o que ela comprou, tá bom? Então, aqui a gente tem já os 6 tipos, né, de nutrientes que a gente deve sim incluir na rotina da mulher portadora de síndrome do ovário policístico, que faz parte de uma conduta nutricional de tratamento da SOP. E aquele doutorzinho veio me dizer que não é necessário incluir alimento nenhum, hein? Olha só. E aí, ao contrário do que ele disse, gente, eu concordo em partes com a segunda parte do texto dele. Ele falou que as mulheres com SOP precisam se conformar de que elas necessitam abolir da rotina alguns alimentos. Gente, ninguém tem que abolir nada, tá? Você não precisa abolir os alimentos que você mais ama da sua rotina, do seu dia a dia, para você tratar a síndrome do ovário policístico e melhorar dos sintomas que ela te traz. O que você precisa saber é equilibrar esses alimentos que você gosta ou que você sente maior necessidade dentro de uma rotina saudável, tá? Então, é claro, a gente precisa evitar no dia a dia, com frequência, em grande quantidade, alguns tipos de alimento. Dentre esses tipos de alimento estão os carboidratos refinados, que são representados pelos açúcares, pelas massas, pelos pães, pelos doces. Mas isso não quer dizer que você, mulher com SOP, vai ter que passar a vida toda sem consumir um carboidrato, sem você poder comer um brigadeiro, sem você ir pra festa do amiguinho do seu filho e provar o pedaço de bolo da festa, entendeu? Não, sem radicalismos e sem restrições severas, porque restrição gera compulsão. E a mulher com SOP já tem tendência a ter compulsão, tá? Carboidratos refinados, sim, precisam ser evitados no dia a dia, precisam ser diminuídos, o seu consumo precisa ser desestimulado. Isso não quer dizer que você vai abolir esses carboidratos da sua rotina. E aqui, gente, não entram as frutas, tá? A mulher com síndrome do ovário policístico não precisa deixar de consumir fruta. Lembra que a dieta low carb da síndrome do ovário policístico não é a dieta low carb do povão, da pessoa que não tem SOP e quer emagrecer. Essa pessoa que não tem SOP e quer emagrecer, ela pode cortar todo o carboidrato do mundo, se isso faz bem pra ela e a deixa feliz. A mulher com síndrome do ovário policístico não precisa e também não pode, não deve fazer essa restrição severa de carboidrato, porque senão vai dar ruim. Presta atenção, vai dar ruim, tá? Carboidratos refinados pioram a nossa resistência à insulina, fazem com que a gente tenha mais necessidade de consumo de carboidrato, faz com que a gente tenha mais necessidade de consumo de doces, mais necessidade de farináceos. Então, é sim uma das classes de alimentos que a gente precisa descontinuar, mas não precisa abolir para sempre da sua vida, tá? Pelo menos essa não é a conduta que eu defendo, não é a conduta que eu aprendi na teoria e na prática, e não é a conduta que milhares de mulheres que eu já atendi tiveram sucesso, certo? Se você faz a linha no carb, a linha paleo, a linha cetogênica, te respeito, mas para síndrome do ovário policístico não é o melhor, tá? E dentre esses carboidratos refinados, o que a gente precisa realmente evitar são os carboidratos de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica. Existe diferença entre índice e carga, isso é assunto para uma outra live, mas a gente precisa sempre tomar cuidado de quando consumir um carboidrato, consumir junto dele uma proteína ou uma gordura. Para quê? Para lentificar a absorção do carboidrato, para diminuir a carga glicêmica dessa refeição e para prolongar e aumentar a sua saciedade, certo? Os carboidratos refinados também vão aumentar a sua indisposição, também vão aumentar aquele looping, né, que eu ensinei da resistência à insulina. Então, quanto mais carboidrato refinado ou mais carboidrato de alto índice glicêmico, maior necessidade por carboidratos e, consequentemente, também mais indisposição, cansaço e fadiga, tá? Fora o aumento de peso, que pode ser problema aí para uma boa parcela das mulheres com SOP. Segunda classe de alimentos que a gente precisa evitar quando a gente tem síndrome do ovário policístico são os industrializados. Industrializado, gente, é tudo que você compra que vem dentro de um pacote, de uma lata, de uma caixa, que vem pronta do supermercado para você consumir, ou muito facilitado o consumo, tá?
Por que evitar os alimentos industrializados? Existem industrializados do bem e industrializados do mal hoje em dia. Eu brinco que todo industrializado ele deve ser do mal, tá? Porque não foi Deus que fez, então é do mal. Dentre esses industrializados que a gente precisa evitar principalmente porque são ricos em conservantes, em corantes, em adoçantes, em estabilizantes, em aditivos químicos, em uma série de componentes que acabam piorando principalmente a nossa síndrome metabólica, fazendo com que a gente tenha mais tendência a aumentar a gordura e mais dificuldade em perder essa gordura, tá? Ele também piora a resistência à insulina, principalmente se na composição tiver adoçante, porque o adoçante educa o nosso paladar a querer alimentos cada vez mais doces, então a sua compulsão, a sua necessidade por doce vai ser maior e o nosso desestímulo ao consumo de doce vai ficar mais difícil. E ele também piora muito a dependência por carboidratos de forma geral, porque ele avisa, o adoçante, gente, ele tem um poder tão doce, que quando ele encosta na nossa língua, as nossas papilas gustativas já identificam que a gente está consumindo um alimento rico em carboidrato, mesmo que seja um adoçante não calórico, mesmo que seja um adoçante que não tem carboidrato. E aí, ela manda uma mensagem, o nosso cérebro é avisado que está chegando alimento doce. E aí, ele já incentiva, ele já estimula o nosso pâncreas a produzir insulina. Então, alimentos muito ricos em adoçante, eles podem ter o poder de aumentar a tua insulina, assim como tem o poder de um doce aumentar a sua insulina. Eles precisam ser descontinuados do seu dia a dia, tá? E eu acho que de todas essas classes de alimentos que a gente precisa evitar, gente, o adoçante é o principal, tá? Eu prefiro que o meu paciente consuma um carboidrato refinado, um açúcar, por exemplo, um açúcar de coco, um açúcar demerara, do que ele consuma um adoçante. Seja ele um adoçante natural ou seja ele um adoçante artificial, tá? Mesmo o stevia, xilitol, que tem a fama, né, entre aspas, de ser mais natural, gente, eles não são indicados para o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque desempenham o aumento da nossa insulina, porque educam o nosso paladar a querer cada vez mais alimentos doces e também por piorar a nossa resistência à insulina, piorando também a nossa perda de gordura, tá bom? Tô vendo várias meninas do grupo aqui, né? A Ana Vitória falou que tá terminando de 30 dias e já tá com saudade, ó. Ana, vai pro Revolução Hormonal. Gente, terminou os 30 dias contra a SOP e o próximo passo é o Revolução Hormonal. Bom, vamos lá. Primeira classe de alimentos a serem evitados, carboidratos refinados, né? Carboidratos simples e de fácil digestão. Segunda classe, industrializados. Nesse industrializado existe o adoçante, mas o adoçante também, né, separadamente é a terceira classe do que a gente precisa evitar. Então tomem muito cuidado com o uso dos adoçantes no dia a dia. E a quarta classe, que eu sei que vai dar polêmica, então presta muita atenção no que eu vou falar, escuta antes de ficar revoltada, são as gorduras saturadas e hidrogenadas. Gente, gordura saturada é principalmente a gordura que vem dos animais, né? A capa de gordura da carne, a gordura que está presente na pele do frango, a gordura que está na gema do ovo, enfim, gorduras que vêm de animais, gordura do leite integral, do queijo amarelo. Esse tipo de gordura não precisa ser abolido da sua vida e não precisa ser descontinuado, tá? O nosso objetivo não é fazer com que você deixe de consumir esses alimentos. Você pode consumi-los no dia a dia, mas eles têm que estar muito dosados. Não pode haver um excesso desse consumo. Por quê? Como eu estava dizendo, as mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm um metabolismo diferente das mulheres que não são portadoras da SOP e só desejam emagrecer, querem definir, querem melhorar parte estética, tá? A mulher com SOP tem um metabolismo alterado, tem um metabolismo que não funciona da forma como funciona de uma mulher não portadora da SOP por conta das nossas alterações hormonais, tá? Hormônios mandam e desmandam no nosso corpo. Então, se você tem uma alteração hormonal, você tem uma alteração metabólica, você tem uma alteração no funcionamento da fisiologia do seu organismo. E por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente é altamente beneficiada pelo consumo excessivo de gorduras nas dietas paleo e na dieta cetogênica. Só que a mulher com SOP, ela pode não ser beneficiada e ainda ser prejudicada por estratégias nutricionais que tenham excesso de gordura e diminuição severa de carboidratos.
Porque o que acontece? A mulher com SOP, ela já apresenta alteração de colesterol na maior parte das vezes. E muitas de nós, estima-se que pelo menos 50% tem acúmulo de gordura no fígado, que é conhecido como esteatose hepática. E aí o que acontece? A pessoa que tem esteatose hepática, a pessoa que tem acúmulo de gordura no fígado, por consequência vai acabar tendo uma piora disso quando ela consome um excesso de gordura, tá? Então tomem cuidado. Não tô demonizando a gordura, tá, gente? Eu não demonizo alimento nenhum. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tem gente que falou que travou, tem gente que falou que voltou. E agora eu tô perdida. Manda um eu, fala assim, tá ok, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Gente, demorei uma semana pra instalar o Wi-Fi nesse apartamento aqui. Não é possível que ele vai me deixar na mão na primeira live que eu faço com ele. Mas acho que vocês estão... Rafaela, ela disse que pode. Tá respondendo alguma, né? Beleza. Então, gente, olha só. Não tô dizendo que a gordura é demônio, tá? Não tô dizendo que você precisa demonizar as gorduras, que você não pode mais consumir leite integral, que você não pode mais consumir queijo amarelo. Não é isso. O que eu tô dizendo é que você não deve consumir esses alimentos de forma indiscriminada. Porque a mulher que tem SOP já apresenta tendência a ter alterações no colesterol e no acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose. E aí o acúmulo de gordura, a alta ingestão de gordura saturada, que para uma pessoa saudável não faz mal, para uma pessoa com SOP pode fazer mal e pode piorar esse quadro, tá? Sabendo que a maior parte das mulheres com SOP, quando fazem dietas restritas demais, desenvolvem compulsão e elas não conseguem manter o resultado. Então, gente, faz sentido você fazer uma dieta restrita que vai te causar uma dor psicológica e emocional enorme, porque vai tirar de você tudo que você ama comer. Se você não vai conseguir fazer isso pro resto da tua vida, se você não vai conseguir fazer, o resultado também não vai ser eterno. Então, para ter um resultado momentâneo, é melhor nem começar, né? Vamos fazer algo que você vai levar para a vida, que vai trazer resultado para sua vida e que você vai poder manter a longo prazo, assim como o seu resultado, tá bom? Gorduras hidrogenadas e saturadas em excesso podem aumentar o nosso colesterol, podem aumentar a nossa gordura no fígado e, na maior parte das vezes, dificultam a perda de gordura das mulheres que têm SOP. Então, gente, toma muito cuidado com isso, porque a maior parte das mulheres, 70% das mulheres com SOP, apresentam excesso de peso e obesidade. E essas mulheres não parecem ser beneficiadas de dietas restritas demais em termos de carboidrato com consumo elevado e rico de gordura, tá? A gente tem que cuidar do peso sim, mas não é bem essa estratégia que é a melhor. E, gente, falando das pessoas magras, né? Eu super sei que tem gente que não tem excesso de peso e é portadora da SOP. Inclusive, somos em 30%. Somos não porque eu tô na parte do sobrepeso. Mas as mulheres magras portadoras da SOP somam 30% das mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, é muita gente que não tem excesso de peso e obesidade. E sim, é possível você fazer um tratamento, um dietoterápico, uma dieta, um plano alimentar que vise você aumentar a massa magra. Não necessariamente só perder gordura, tá? O que vai determinar, gente, a dieta é low carb para ambas, tá? Você tendo excesso de peso ou você não tendo excesso de peso. Mas o que muda da pessoa que é magra e tem SOP para a pessoa que tem excesso de peso é a quantidade das calorias ingeridas e a proporção dos nutrientes. Então, por exemplo, uma mulher que tem excesso de peso, que tem sobrepeso, obesidade, precisa emagrecer, na minha conduta nutricional, ela vai ter um consumo entre 25% e 30% de carboidrato na dieta e uma dieta hipocalórica, ou seja, com pouco consumo calórico. Enquanto que uma mulher que não tem sobrepeso e obesidade, que tá nesses 30%, que é magra, e eu tô vendo que tem várias pessoas aqui que são magras e estão me assistindo, vão ter um consumo até 40% de carboidrato, então pode consumir até um pouquinho mais de carbo no tratamento, e uma dieta normocalórica ou hipercalórica, dependendo do seu objetivo. Isso tudo combinado com atividade física. Então, por exemplo, se você é uma pessoa magra e faz musculação e quer aumentar a massa muscular, você precisa ter um consumo maior de carboidrato para aumentar a massa muscular. Cuidando muito da carga e do índice glicêmico para você não ter a piora do quadro da resistência à insulina, tá? Porque mesmo as mulheres mesmo as mulheres magras podem apresentar resistência à insulina, tá bom? Na questão síndrome do ovário policístico. Então fiquem tranquilas porque vocês não estão abandonadas.
Não se desesperem. Eu recebo muita mensagem, gente, de mulher que é magra, que tem SOP, e fala assim, ai, Carol, ninguém fala comigo, ninguém faz post pra mim, você não fala... Gente, tudo que eu faço, tudo que eu falo, se aplica também à pessoa que é magra, tá? Claro que existe uma diferença no valor calórico, existe uma diferença na conduta nutricional, na forma como eu vou preparar a dieta, mas, de forma geral, os fitoterápicos, os suplementos, o que evita, o que coloca na rotina, é muito parecido, é muito semelhante, e serve tanto pra quem é magro quanto pra quem não é, tá bom? E objetivos da dieta. Agora que eu já provei pra vocês, por A mais B, que existe sim uma conduta nutricional para síndrome do ovário policístico, que existe sim algo que a gente chama de dieta para o tratamento da síndrome do ovário policístico, a gente tem que saber quais são os objetivos dessa conduta, né? Quando a gente vai fazer uma dieta para uma mulher que tem SOP, quais são os objetivos dessa dieta? O que eu quero atingir com o meu cardápio, com o meu plano alimentar, com a minha conduta, né, nutricional? O alívio dos sintomas, num primeiro momento. Então, a dieta vai ajudar no controle da queda de cabelo, da acne, do excesso de pelos, do excesso de peso quando a pessoa tem, do cansaço, da fadiga, da indisposição, de todos os sintomas. Então, a primeira coisa é eu identificar nessa mulher quais são as manifestações que a SOP traz para ela. Então, quais são os sintomas que essa mulher tem por ser portadora da síndrome do ovário policístico. E aí, a minha dieta vai direto nesses sintomas. O segundo objetivo é o controle dos hormônios. Então, eu analiso os exames de sangue, analiso as coletas que essa mulher fez, essas dosagens hormonais que ela tem, identifico quais são as alterações que ela apresenta, se tem alteração na insulina, se tem alteração na glicemia, se tem alteração na prolactina, no cortisol, no DHA, enfim, qualquer um dos hormônios, tá? E a dieta também visa o controle desses hormônios, aumentando os que estão em falta e diminuindo os que têm excesso. Então, por exemplo, se a minha paciente é portadora da SOP e tem excesso de testosterona, eu vou usar fitoterápicos, sementes, especiarias que ajudem a diminuir a testosterona. Se a minha paciente tem diminuição dos estrógenos, do estrogênio, a minha dieta vai ser focada no aumento do estrogênio. Então, a gente consegue uma modulação hormonal natural através do que a gente come, tá? E a dieta tem aí um dos principais focos, sendo esse, para o tratamento da SOP. A dieta também estimula a ovulação e melhora a fertilidade para quem é tentante. Eu sei que boa parte do meu público é tentante, né? A maioria, acho que das meninas que me seguem, que tem SOP, se não estão tentando engravidar, querem muito ao curto prazo serem mães. E a dieta também visa essa melhora da fertilidade, a melhora da ovulação, os ciclos menstruais regulares. E esse, gente, é um dos sintomas que antes aparecem. Tem pessoas no grupo de 30 dias contra a SOP, gente, que são só 30 dias, são só 4 semanas, que terminam o ciclo, né, terminam o desafio, e aí depois de 1 ou 2 meses me escrevem dizendo que desde o desafio o ciclo tá regular. Então, é algo que demora para algumas pessoas, né? Exige um pouco mais de paciência, exige um tratamento mais longo, mas que para a maior parte das pessoas já começa a melhorar muito no início mesmo das mudanças. E isso é muito legal porque faz a pessoa perceber, né, que tá surtindo efeito, que tá sendo real aquilo que ela tá vivendo. E isso é muito gratificante e é muito bom para mim enquanto nutricionista. E outro objetivo é a perda de peso para quem é acima do peso, é o aumento de massa muscular para quem é muito magro, é o equilíbrio do percentual de gordura para quem está num peso saudável, mas de repente tem um percentual mais alto que o ideal. É muito comum mulheres que são magras, portadoras da SOP, terem excesso de gordura corporal. Então tem o peso normal, tem o IMC super dentro do previsto, mas por algum motivo a gordura é maior do que o ideal e a massa muscular é menor que o ideal. E aí a dieta também visa esse equilíbrio, né? Visa essa melhora do perfil nutricional, do perfil do percentual de gordura da mulher. Também ajuda no controle emocional, porque mulheres com SOP têm mais tendência a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E, gente, a dieta vai atuar nisso, melhorando a sua sensação de bem-estar, melhorando a sua disposição, te dando mais energia para o seu dia a dia e atuando de forma direta no controle e na prevenção dos transtornos psicológicos como ansiedade, como depressão, como síndrome do pânico, tá? Então, é muito importante esse cuidado também durante o tratamento.
E melhora do intestino, que a gente já falou, né? Melhora da situação de desbiose, melhora do equilíbrio da microbiota intestinal, assim como a melhora do nosso sono. Então, muita gente tem dificuldade para dormir, dorme mal, dorme pouco. Enfim, tem uma série aí, né, de alterações no sono que também devem ser cuidadas, que também devem ser olhadas do âmbito nutricional, certo? Então é isso, gente. Falei quase tudo. E o final do meu textinho é esse aqui, ó. Gente, o resumo do nosso tratamento. Eu não sei se vocês veem certo ou se vocês veem ao contrário, mas é um conjunto, né? É a nossa dieta, mais os nossos exercícios, mais o nosso suplemento, mais o nosso sono, tudo isso chamado estilo de vida. Então, é o estilo de vida que você tem que vai determinar como é o seu tratamento, como está o seu tratamento e, principalmente, como você vai levar a síndrome do ovário policístico de hoje em diante, sabendo que a SOP não tem cura. Então, por mais que uma pessoa não exiba manifestações clínicas da síndrome do ovário policístico, se ela um dia foi diagnosticada com a SOP, ela tem SOP. Essa SOP ou tá mascarada pelo uso de anticoncepcional, ou tá mascarada pelo uso de algum outro medicamento, ou tá controlada por conta do estilo de vida que essa pessoa tem. Alimentação, exercício, dieta, sono, atividade física, mas isso não impede a pessoa de voltar a ter manifestação. Então é importante demais vocês saberem que a síndrome do ovário policístico não tem cura e tudo isso que eu falei aqui pra vocês precisa ser uma constância, né? Não é só um tratamento, gente, é um estilo de vida, é um hábito de vida que vocês vão levar pra sempre. Tá bom? E é por isso que não pode ser restrito, é por isso que não pode abolir alimentos que a gente ama, é por isso que não pode demonizar carboidratos simples e refinados pro resto da sua vida, porque tem que ser algo que você vai fazer pra sempre e que você vai estar bem em fazer, que você vai estar feliz, que você vai estar animada, que você vai estar se amando e se gostando cada vez mais, tá bom? Gente, meu tempo tá acabando, eu não vou conseguir responder muita dúvida hoje. Mas podem mandar aqui algumas dúvidas. Eu fui respondendo, né, ao longo da live, justamente para não deixar vocês totalmente sem resposta. Para quem está esperando outro grupo, gente, o grupo de síndrome do ovário policístico começa segunda-feira, tá? Só que hoje é terça e a gente já tá com 50% das vagas preenchidas. Então, se você tem interesse em participar, se você quer participar do grupo de 30 dias contra a SOP, corre, já faz a sua inscrição. Porque se você deixar mais pro final da semana, pode ser que você não entre nessa turma de segunda, entre só na outra semana, tá? Acontece muito com quem faz a inscrição na quinta, na sexta, sábado, domingo, acabar não conseguindo começar de imediato na segunda-feira, acabar começando só na outra semana porque as vagas tinham sido encerradas. E por que que eu delimito as vagas? Porque eu dou atenção para cada participante. Então, para quem entra no grupo, gente, eu vou analisar tudo. Eu vou ver exame, eu vou falar da rotina, eu vou entender os horários, eu vou entender as restrições, o que é importante na rotina alimentar dessa pessoa, o que não é importante, e vou elaborar uma sugestão de cardápio com base nisso tudo. Porque não dá para ser genérico, não dá para ser uma coisa só para o grupo inteiro, como eu fazia no início, né? Isso eu aprendi conforme os grupos foram passando. Hoje a gente tá com mais de 40 turmas já de desafio de síndrome do ovário policístico e ao longo das turmas tudo foi melhorando, tudo foi aperfeiçoando e aprimorando. E hoje não chegou em 200 não, viu? Bonitinha. Tá querendo me enganar, a gente foi aperfeiçoando e hoje as sugestões de cardápio elas são personalizadas e individuais, tá bom? Então é por isso que a gente limita a no máximo 50 participantes por semana, não entra mais pessoas do que isso na mesma turma. E para quem quer participar, quem quer conhecer os desafios, gente, entra no meu site www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Alguém coloca aqui para cima, aqui no chat para mim, por favor, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você vai conseguir ver todos os conteúdos de todos os meus grupos. Tem endometriose, tem low carb. Lembrando que, gente, se você é da linha no carb, cetogênica, dieta da proteína, gente, não entra nesse grupo porque esse grupo não é pra você, tá? É dieta low carb, é uma dieta saudável com restrição de carboidrato, mas sem excluir por completo as fontes de energia, tá? Então, pra quem quer aprender realmente sobre a low carb de verdade, quer entender como funciona, como ter um equilíbrio na vida que você vai seguir pra sempre, a low carb é bacana e você pode fazer meu desafio. Agora, se você quer radicalismo, restrição severa, no carb na veia, não entra porque você não vai ficar feliz, tá bom? Tem o grupo de SOP, né, que é o queridinho, todo mundo deseja.
E tem o de tentantes, gestantes e também endometriose, tá bom? Bastante gente colocou o endereço aqui, então vocês já sabem, é só entrar lá que vocês vão ter informação sobre todos os desafios, ver os depoimentos de quem já fez, saber valor, forma de pagamento. Gente, dá pra parcelar em até 12 vezes, é menos de R$1 por dia. Então é muito em conta e você aprende tudo isso que eu falei aqui, né? Você tem acesso a toda essa informação de uma forma muito mais detalhada, muito mais profunda e também direcionada pra você e pro seu caso, tá bom? Quem tem SOP e endometriose, pode fazer os dois? Claro que pode, mas faz um de cada vez, porque senão você não vai dar conta, tá? Quem é SOP, tem endo e é tentante. Tipo a Priscila que colocou aqui. Muita gente me pergunta isso, né? Carol, eu tenho SOP e sou tentante. Qual grupo eu escolho? Se você tem síndrome do ovário policístico e está manifestada, ou seja, você tem sintomas, você se incomoda com queda de cabelo, com acne, com pelos, com tudo mais, começa pelo de síndrome do ovário policístico, porque a gente precisa tratar a sua SOP de uma forma geral, num contexto inteiro. Agora, se você tem síndrome do ovário policístico, mas ela está controlada, ou seja, você já passou pelo grupo de SOP, você já fez um tratamento, você já começou a se cuidar e isso fez com que a manifestação não acontecesse mais, você não tem mais sintoma e quer engravidar, daí você entra no de tentantes. Por quê? Porque o grupo de tentantes não é só para mulheres que têm SOP. O grupo de tentantes é para mulheres que querem engravidar. Então, eu preciso que a sua SOP esteja minimamente controlada, que você já tenha aprendido tudo que envolve a síndrome do ovário policístico, pra gente poder, dessa vez, focar só na sua fertilidade, tá? Então, para quem já passou pelos grupos de SOP e agora tá tentando engravidar, pode fazer o de tentante. E quem não tem síndrome do ovário policístico e é tentante, também pode fazer o de tentante. Quem tem SOP e já tratou, já não tem mais manifestação, pode fazer o de tentantes, tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida do conteúdo? Isso aqui, me perguntaram no inbox por que eu faço esse resumo. Eu faço esse resumo primeiro para não esquecer nenhum item importante. Então é uma coisa mais para eu ir me guiando durante a live e seguir um fluxo de pensamento que vocês vão entender melhor. E também porque o meu designer depois faz infográficos com isso. Então vocês podem ver lá no meu feed que tem alguns infográficos que são 3 infográficos juntos. Ele meio que forma uma linha, assim. É onde interrompe a sequência de vídeos, né? Porque eu tenho uma coluna ali só de vídeos. E aí quando interrompe essa coluna é porque tem um infográfico de 3 imagens. Esses infográficos de 3 imagens são resumos de live. Então, quem de repente gostou muito da live, gostou do assunto, espera uma semaninha, 2 semaninhas e olha lá no feed, porque vai ter o infográfico resumindo todo o conteúdo. E aí o meu designer faz em cima das minhas anotações. Então eu mando essa folha aqui pra ele e ele transforma numa arte linda de se ver e fácil de se entender, porque a minha letra também não é das melhores, né? A live vai ficar salva, Marina. Vou deixar aqui no Instagram, tá? Até amanhã. E se o meu celular permitir, porque ultimamente ele tá meio sensível demais, sabe? Ele não tá salvando os vídeos maiores, mas se o meu celular permitir, ele vai pro IGTV também, tá bom? Estreiei hoje meu IGTV. Quem gosta do IGTV? Gente, eu não acompanhava, eu nunca tinha visto um vídeo no IGTV. Não era algo que faz parte do meu dia a dia, que eu encaro como importante. Mas hoje a minha mentora, grande Isis Moreira, falou pra nós fazermos vídeos no IGTV e eu já comecei hoje mesmo. E essa live depois vai pra lá também, tá bom? Percentual de gordura ideal. Pra mulher, em torno de 21% é excelente, tá? Tem que estar abaixo de 24%, com certeza. Também não pode estar muito baixo, tá? Então, um percentual de 14%, de 15% já acaba manifestando falta de menstruação, ciclos de anovulatórios e tudo mais. Então, o ideal é que seu percentual fique ali entre 18 e 21, sendo 21 ok, tá bom? O celular tá de TPM, Nádia. O problema é que ele tá de TPM desde que eu mudei de casa. Eu acho que ele tá com saudade do meu antigo apartamento e tá dando esses pitis, entendeu? Eu achei que era a internet. Vamos ver se hoje com Wi-Fi vai melhor. A Kátia falou, Carol, amanhã eu vou me inscrever porque o cartão só libera amanhã. Tenho SOP e gordura no fígado e quero muito ser mãe. Sou tentante. É isso aí, Ká. Vai ser um prazer muito grande poder te ajudar nisso. Se depender de mim, gente, ninguém que tá aqui me assistindo vai continuar sofrendo pela SOP. Então, quem puder, quem quiser, quem topar conhecer o meu trabalho no grupo de 30 dias, se inscreve, garante a sua vaga, que com certeza eu vou fazer valer a pena e eu vou estar presente aí no seu dia a dia te ajudando com todas as suas dificuldades, tá bom? Meu ciclo é normal, tenho pelos no rosto e espinhas.
Pri, existe um fenótipo da SOP onde a mulher não tem ciclo menstrual irregular, tá? O ciclo dela é certinho, menstrua certinho, pode até ovular nesses ciclos, mas ela tem as manifestações clínicas, que são os sintomas, ela tem as alterações hormonais no exame de sangue e ela também pode ter ciclos anovulatórios, né? Que é quando você menstrua certinho, mas não ovula, tá? Então existem vários fenótipos de SOP e não necessariamente a manifestação tem que ser a mesma para todas as mulheres. Tem um infográfico meu lá no meu feed que eu falo sobre esses tipos de SOP. Se você quiser, me manda um direct e aí eu te marco no post para você ver, tá bom? Gente, tá acabando meu tempo, tenho só 48 segundos, então eu aproveito para me despedir de vocês. Obrigada pela presença, obrigada para todo mundo que ficou até o final. Não vai ter presente porque não chegou em 200, mas eu vou repetir a chance na quinta-feira, tá? Então anota aí, quinta-feira às 9 da noite a gente tem mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E se chegar em 200 pessoas ao vivo, eu deixo um presente para vocês no final, tá bom? Fiquem com Deus e até quinta-feira.